Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pode na Bíblia. Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 3 de Eventos Finais da Ellen G. White. Quando sucederão essas coisas? É isso aí. Prepare-se, porque a gente vai desvendar mistérios e ter reflexões profundas sobre a volta de Cristo. Um abraço a todos os nossos queridos ouvintes. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos episódios. Bom, no capítulo de hoje a gente vai analisar a resposta de Jesus aos discípulos quando eles perguntaram sobre a destruição de Jerusalém e a sua segunda vinda. É interessante como Jesus meio que mistura esses dois eventos na resposta, né? Por que será? É que o fascinante aqui é que Jesus usa a destruição de Jerusalém, um evento histórico e real para os discípulos, como uma espécie de alegoria, sabe? Um prenúncio daquilo que vai acontecer em escala global na sua segunda vinda. Ah, entendi. Então, ao falar da destruição de Jerusalém, ele também está nos alertando sobre os sinais que vão preceder a sua volta. É como se ele estivesse nos dando um vislumbre do futuro, mas através de um evento do passado. É exatamente isso. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, prestem atenção nos sinais, porque assim como aconteceu com Jerusalém, também haverá sinais que anunciarão a minha volta. Interessante. Mas e aí, será que com base nesses sinais a gente consegue saber quando o fim do mundo vai acontecer? Essa é a grande questão, né? Mas a verdade é que a Bíblia é categórica em afirmar que a data exata da volta de Cristo é um mistério, um segredo guardado até dos anjos. Nossa. Em Mateus 24,36, Jesus diz: Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então a gente pode descartar qualquer tentativa de prever a data exata da volta de Cristo, né? É melhor focar em outros aspectos da profecia. Com certeza. A tentativa de marcar datas para a volta de Jesus sempre foi um problema ao longo da história, levando muitas vezes ao fanatismo. E, consequentemente, a desilusão e descrença. A Ellen White, inclusive, foi bem clara em seus escritos depois de 1844, condenando totalmente a prática de marcar datas para a volta de Cristo. É verdade. E a própria Ellen White, em seus primeiros escritos, chegou a acreditar que a volta de Jesus aconteceria durante a vida dela, né? Mas depois ela reavaliou sua compreensão e passou a enfatizar que a data exata é desconhecida. Sim, exatamente. E isso nos leva a uma reflexão importante. Como interpretar as profecias de forma equilibrada? Como evitar os extremos do fanatismo e da indiferença? É, realmente. É um desafio conciliar a certeza da volta de Cristo, com a certeza da data exata. Mas se a gente não pode saber quando ele voltará, por que essa demora toda? Afinal, já se passaram mais de 2000 anos desde a sua primeira vinda. A Ellen White acreditava que o atraso se devia, em grande parte, à falta de unidade na igreja. E também à falta de empenho na missão de pregar o evangelho a todo mundo. Para ela, a proclamação da mensagem de salvação a todas as nações era um fator determinante para o retorno de Cristo. Ou seja, a responsabilidade pela demora também é nossa. É como se a gente estivesse atrasando a volta de Jesus com a nossa falta de unidade e de compromisso com a missão. Que responsabilidade! É uma reflexão profunda, né? As escrituras nos mostram que Deus é paciente e misericordioso, mas também é justo e tem um plano definido para a história. Em 2 Pedro 3,9 a gente lê: O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus está nos dando tempo para a gente se arrepender, para mudar de vida, para se preparar para o seu retorno. E a cada dia que passa, sua paciência se demonstra ainda maior. Mas, e aí? Será que essa paciência é infinita? Esse é um ponto crucial que Ellen White aborda em Eventos Finais. Ela nos alerta de que, por mais paciente que Deus seja, a sua misericórdia tem limites. Peraí, você está dizendo que a paciência de Deus pode acabar. Mas ele não é misericordioso. Sim, Deus é amor e misericórdia, mas também é justiça. A Ellen White usa uma imagem impactante para ilustrar esse ponto. Ela fala de um livro de contas divino, onde cada transgressão, cada pecado é registrado. Quando a medida da iniquidade se completa, a paciência divina chega ao fim. Nossa, que imagem forte! É como se a gente tivesse um limite de crédito no banco da graça divina e cada pecado nosso fosse um gasto nesse limite. Uma hora a conta chega, né? Mas o que significa exatamente esse livro de contas? É algo literal ou simbólico? Aí tá uma ótima pergunta para a gente discutir na próxima parte do nosso mergulho. Então fiquem ligados, pessoal. A gente volta já já para desvendar mais esse mistério. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho no capítulo Quando Sucederão Estas Coisas. Antes da gente continuar, você lembra daquela imagem do livro de contas divino? Sei, que pensando nisso, é uma metáfora bem poderosa, né? Mas confesso que fica com umas dúvidas. Você podia explicar melhor o que a Ellen White quis dizer com isso. Claro, a imagem do livro de contas é uma forma simbólica de mostrar a justiça de Deus e as consequências do pecado. Não é um livro literal, tá? É um conceito para ajudar a gente a entender que as nossas ações têm peso, têm consequências. E Deus, em sua justiça, leva tudo em consideração. Entendi.
Então não é que Deus está lá no céu com um bloco de notas, anotando cada pecado nosso, Uhum. mas que Ele, em sua onisciência, sabe de tudo o que a gente faz. E na sua justiça, há um limite para a transgressão. Exatamente, é como a lei da semeadura, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Cada escolha, cada ação gera uma consequência, seja ela boa ou ruim. Faz sentido. Mas e como saber se a gente já está perto desse limite? E Ellen White fala sobre isso. Sim, ela fala que a medida da iniquidade está quase cheia, que o mundo está à beira do abismo. Ela usa umas expressões fortes em eventos finais, tipo, a justiça de Deus está prestes a cair sobre os culpados. O destruidor está pronto para operar. Que forte. Parece que o tempo está se esgotando mesmo. E o que a gente faz diante disso? A gente deve ficar paralisado de medo. De jeito nenhum. O medo paralisa, mas a fé nos impulsiona para ação. A Ellen White nos convida a usar esse senso de urgência para se aproximar de Deus, para viver em santidade e para pregar o evangelho com mais fervor ainda. Ou seja, não adianta só saber que Jesus está voltando. A gente está pronto para esse momento, né? Mas como a gente se prepara na prática? O Sim. que a Ellen White aconselha. Ela nos convida a examinar a palavra de Deus, a buscar a santificação e a compartilhar o evangelho com o mundo. A preparação para a volta de Jesus envolve tanto nossa vida espiritual individual, quanto a nossa missão, a missão de anunciar as boas novas. Então não é só cada um se salvar e ir para o céu, mas também tem um compromisso com a transformação do mundo, né? Levar a mensagem de esperança para todo mundo. É como se a gente estivesse se preparando para a chegada de um rei, preparando o terreno, algum acaso, convidando os convidados para a festa. Perfeito. E essa preparação não é só da nossa vida espiritual, não. É também da prática do amor ao próximo, em busca pela justiça social, do cuidado com o planeta. Afinal, a volta de Jesus é a restauração de todas as coisas. A criação de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça e a paz vão reinar para sempre. Faz todo sentido. Mas me diz, você acha que se Ellen White estivesse viva hoje, com tanta guerra, violência, desigualdade, ela ainda teria esperança na humanidade? Com certeza. É. Ela era uma mulher de fé inabalável. E a mensagem dela continua nos inspirando a confiar em Deus, mesmo com tantas dificuldades. Ela ia nos lembrar com certeza que o amor de Deus é maior que qualquer problema, que a esperança da volta de Cristo é o que nos impulsiona a continuar. Para ela, esse tempo que a gente vive é um tempo de oportunidade, um tempo de graça, um tempo para a gente se preparar para o grande dia do Senhor. Que mensagem poderosa, a gente precisa se agarrar nessa esperança, né? Mas como a gente evita cair na armadilha de ficar marcando data ou ficar obcecado com quando? O antídoto para a obsessão com datas é a ação. A Ellen White foi bem clara, a pregação do evangelho para o mundo inteiro. É um fator determinante para a volta de Cristo. Quanto mais gente ouvir a mensagem de salvação, era vencedora, e se converter, mais rápido esse dia vai chegar. Então, em vez de a gente ficar especulando sobre o quando, a gente deve focar no como, né? Como acelerar a volta de Jesus. Pegando o evangelho, amando o próximo, buscando a justiça. Cada um de nós tem um papel fundamental nisso, né? Com certeza. A Ellen White nos desafia a sermos ativos na propagação do evangelho, a usar nossos talentos e recursos para levar a mensagem de esperança para todo mundo. E para isso, a gente pode usar tanto os métodos tradicionais, como pregação, evangelismo pessoal, quanto as novas tecnologias, né? Redes sociais, podcasts, vídeos online. Verdade. O importante é usar a criatividade, ser usado para alcançar o máximo de pessoas possível. Levar a mensagem de salvação de forma relevante. E não podemos esquecer do testemunho pessoal, né? Às vezes uma atitude de bondade, uma palavra amiga, pode fazer toda a diferença na vida de alguém que está buscando a Deus. Sem dúvida. E o nosso exemplo, ele fala mais alto que qualquer discurso. Se a gente quer que as pessoas acreditem em Jesus, no nosso relacionamento com o próximo... Que legal. A gente vê que a preparação para a volta de Jesus não é só esperar passivamente o lanche, mas se engajar ativamente na missão de espalhar o evangelho, fazer a diferença no mundo. Mas falar que outros recursos, além de eventos finais, a Ellen White deixou para a gente entender melhor a volta de Jesus e os eventos finais. Um dos livros mais importantes que ela escreveu sobre o tema é O Grande Conflito. Ele apresenta um panorama completo da batalha entre o bem e o mal ao longo da história e aponta para a vitória final de Cristo. O Grande Conflito. Que título impactante. Preciso adicionar esse livro à minha lista de leitura. Ele ajuda a gente a entender o contexto histórico e espiritual da volta de Jesus. Com certeza. O Grande Conflito é leitura essencial para quem quer entender o plano de Deus para a humanidade e se preparar para os eventos finais da história. Nele, a Ellen White traça um panorama épico, Talo da Taça 3 Feliz Satarais, mostrando como essa batalha cósmica se manifesta em cada época, em cada aspecto da vida humana. Que fascinante. Acho que a gente precisa fazer um mergulho profundo nesse livro também. E claro, não podemos esquecer da fonte primária de todo o nosso conhecimento sobre a volta de Jesus, a Bíblia Sagrada. Sem dúvida. A Bíblia é a nossa bússola, nosso mapa para a vida eterna. Nela a gente encontra a base de toda a nossa fé.
e a revelação completa do plano de Deus para a salvação da humanidade. A gente precisa estudar ela com dedicação, educação, buscando orientação do Espírito Santo, para compreender a vontade de Deus e viver de acordo com seus ensinamentos. E para quem quer se aprofundar no estudo da Bíblia, a gente tem um episódio especial aqui no Pode Crer na Bíblia, com dicas de como fazer uma leitura proveitosa e transformadora. Vale a pena conferir. Com certeza. E a gente também pode buscar apoio, né? Pastores, líderes espirituais, amigos que compartilham da mesma fé. A caminhada cristã é mais leve quando a gente tem companhia, né? Verdade. A fé se fortalece quando a gente compartilha, quando a gente caminha junto, quando a gente se apoia nas jornadas da vida. E falando em jornada, a gente chegando ao final da segunda parte do nosso mergulho, no capítulo 3 de eventos finais. Na próxima e última parte, a gente vai se aprofundar ainda mais nesse tema, explorando as implicações práticas da volta de Jesus para nossa vida. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho em quando sucederão estas coisas. Já vimos que ninguém sabe o dia exato da volta de Jesus, mas que a gente precisa estar preparado, né? Vivendo cada dia como se fosse o último. E aí fica a questão. Como essa certeza da volta de Jesus muda a forma como a gente vive hoje? É a pergunta de $1 milhão, né? É fácil falar que Jesus está voltando, mas a gente vive como se fosse real. A Ellen White nos desafia a pensar sobre isso. E o que ela diz? Como a crença na volta de Jesus impacta nossas prioridades, nossos valores? Para Ellen White, essa crença muda tudo. Imagina, se você acredita que Jesus pode voltar a qualquer momento, como isso mudaria as suas decisões, seus investimentos, seus relacionamentos? Nossa, é verdade. Eu acho que eu ia dar menos importância para coisas materiais e buscar mais as espirituais, com certeza. O que mais mudaria? Ela fala da transformação da nossa perspectiva sobre tempo, dinheiro, relacionamentos, a busca por bens materiais, status, prazeres passageiros. Perde sentido diante da eternidade. Faz sentido. É como se a gente começasse a viver com um senso de urgência, mas não de desespero, né? De propósito. Cada dia como um presente para ser vivido intensamente para a glória de Deus. Exatamente. E essa mudança se reflete em como a gente cuida das nossas ações, palavras, pensamentos. A Ellen White nos convida a buscar santidade, a viver de forma íntegra, a agradar a Deus em tudo. Então a gente deixa de lado as coisas que desagradam a Deus, né? Mentira, fofoca, imoralidade, ganância. E busca cultivar virtudes. Honestidade, bondade, compaixão, generosidade. Sim. E mais que isso, a gente se torna mais paciente, tolerante e perdoador. Reflete o caráter de Cristo em tudo. Mas e como lidar com os medos? As ansiedades que o mundo coloca na gente, né? Principalmente sabendo que tempos difíceis vêm por aí. Como ter paz em meio a tudo isso? A Ellen White nos aponta para a fonte da verdadeira paz. A fé. Confiar que Deus está no controle, que Ele nunca vai nos abandonar, é a base da nossa esperança. A paz que a gente sente vem da certeza de que, mesmo em meio às tempestades, estamos seguros nas mãos dele. E como a gente fortalece essa conexão com Deus? Para ele ser nosso refúgio, nossa fortaleza. Oração, meditação na palavra, comunhão com outros cristãos. A Ellen White fala para a gente buscar Deus diariamente, alimentar nossa fé, encontrar força na comunidade. Verdade. A fé se fortalece quando a gente compartilha, quando a gente caminha junto, se apoia. E falando em jornada, chegamos ao fim do nosso mergulho em quando sucederão estas coisas. Nossa, que jornada inspiradora! A gente desvendou mistérios, explorou conceitos e o mais importante, fomos desafiados a viver com a certeza da volta de Cristo. Transformar essa esperança em ação, em amor, em serviço ao próximo. Lembrando que a preparação para a volta de Jesus não é por medo, mas por amor a Deus. Gratidão por tudo que Ele fez por nós. Exatamente. Que a gente possa viver cada dia com a alegria da salvação, com a esperança da volta de Cristo, com o desejo de fazer a vontade dele, impactar o mundo com o amor dele. E que a gente possa contagiar todo mundo com essa esperança, essa fé, esse amor. E assim, quando Jesus voltar, a gente vai estar pronto para o grande encontro, para a festa eterna, para a vida plena na presença dele. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra nosso mergulho no capítulo Quando Sucederão Estas Coisas, do livro Eventos Finais. Esperamos que essa jornada tenha sido inspiradora para você. Que você leve para sua vida as lições que a gente aprendeu junto. Fique ligado nos próximos episódios do Pode Crer na Bíblia. A gente vai continuar explorando os mistérios da fé e desvendando os segredos da palavra de Deus. Um abraço e até a próxima.